O acúmulo de óvulos, então, ele é uma opção, principalmente para aquelas pacientes que têm um número de óvulos muito baixo, seja pela baixa reserva ovariana, seja porque a resposta à estimulação foi pior do que a gente estava esperando. E a gente vai fazer todo o processo de estimulação com medicamentos, a coleta, o momento da anestesia, a retirada dos óvulos, só que ao invés de fazer uma fertilização, a gente vai congelar esses óvulos. No próximo ciclo, ou eventualmente 2 a 5 dias depois, num esquema que a gente chama de duplo ou triplo estímulo, a gente reinicia uma nova estimulação para fazer mais uma coleta de óvulos. E aí, essa, juntando com aquela dos óvulos congelados, que a gente vai descongelar, ou então mais 2 coletas, ou mais 3, quantas a gente for decidir, a gente vai juntar todos esses óvulos para fazer então apenas uma fertilização com todos os óvulos. O grande objetivo dessa modalidade de tratamento é acumular número de óvulos, porque a gente sabe que quanto mais óvulos, maior a chance de eu ter mais embriões, maior a chance de eu selecionar embriões. Importante dizer que para a paciente poder fazer esse tipo de tratamento, o ideal é que a gente tenha um óvulo que resista também ao processo de congelamento e descongelamento. A gente sabe, por exemplo, que pacientes mais velhas eventualmente tem uma taxa de sobrevivência no descongelamento de óvulos menor. Então isso é uma coisa importante também da gente considerar na hora de oferecer esse tipo de tratamento. Por isso que algumas pacientes acabam, ao invés de fazer acúmulo de óvulos, fazem acúmulo de embriões. Essa é uma discussão que tem que ser feita caso a caso. Na verdade, não existe essa regra, né? Mas a gente sabe, por exemplo, uma mulher de 35 anos, com 4 oócitos, qual que é a taxa dela de gravidez? Deve estar beirando aí em torno de 30, 35%, mas se ela tiver 8 óvulos, a taxa de gravidez dela com 8 óvulos deve estar em torno de 50%. Agora, se ela tiver 15 óvulos, a taxa acumulativa de gravidez dela chega a 80%. Então, como vocês podem ver, dependendo da idade da mulher, existe um número ideal de óvulos para eu ter máxima chance de gravidez. Mas esse número ideal, conforme a idade da mulher, também passa pela discussão com a paciente, porque eventualmente para eu ter uma taxa máxima eu poderia precisar fazer 5, 6 coletas e nem sempre isso vai ser viável do ponto de vista financeiro e até emocional para a paciente. Então esse número mágico, número de óvulos necessários, na verdade ele não existe, mas na prática quanto mais óvulo eu tiver, e quanto mais jovem for essa paciente, maior a minha taxa acumulativa de gravidez. Então isso tem que ser discutido caso a caso e tendo esses óvulos que a gente possa oferecer, né, possa determinar qual é a expectativa de chance de gravidez com aquele número de óvulos total para aquela mulher conforme a sua faixa etária.